Olá, boa tarde. Dando prosseguimento às atividades da Gentex, no seu primeiro dia, temos aqui a palestra do professor Júlio Corrêa Rezende, cujo título é: O que significa o protagonismo do estudante? Júlio. Muito obrigado, professor Valtemir. Muito obrigado a todos da comissão da Gentex pela organização. Obrigado por aqueles que estão em casa nos assistindo, por aqueles que estão aqui presentes. Eu convido a todos que estão nos estandes, para aqueles que quiserem chegar mais próximo. A minha mensagem hoje é diretamente para os estudantes. O foco da minha mensagem hoje é diretamente para os estudantes e assim também aqueles educadores que estiverem aqui presentes vão poder aproveitar um pouquinho dessa mensagem. Eu venho falar sobre o protagonismo do estudante dentro da educação. Nós acabamos de ter uma aula com a mesa redonda que teve aqui antes, com todos os presentes, professor Ronan, professora Érica, professora Fabiana, professora Imara e a Isabela, nossa estudante, que deu um show ao falar dessa autonomia e desse protagonismo. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer com vocês é sobre a liberdade humana. A Cecília Meirelles, ela traz uma frase que é mais ou menos assim: liberdade é algo que ninguém sabe explicar, mas todo mundo sabe o que é. É mais ou menos isso. Não estou trazendo a frase de forma literal, mas a gente sente o que é liberdade, mas a gente não sabe explicar o que é. E eu coloco aqui algumas primeiras perguntas, algumas primeiras reflexões no sentido de: liberdade é fazer tudo o que se quer? Liberdade, ela é infinita ou ela tem um limite? Liberdade tem alguma relação com regras, com autoridade? Ou liberdade é totalmente oposta, que liberdade e autoridade não combinam? Qual que é a diferença dessa ideia de autonomia, que a gente pode ter possíveis autonomias dentro da educação, dentro de uma instituição de ensino como o IFMT? Quais são os possíveis caminhos? Então, eu começo primeiro refletindo sobre uma experiência que eu tive alguns anos atrás, quando eu viajei de bicicleta durante 6 meses pelos 9 estados nordestinos. Eu tinha uma pequena bolsa atrás, com 3 camisas, 3 bermudas, 2 livros que eu ia trocando ao longo da viagem. Estava eu e um primo, nós percorremos mais ou menos 5.000 quilômetros. A gente tinha barracas, dormia nas praias, nos postos de gasolina, as pessoas nos convidavam muito. E uma coisa que a gente percebia é que quando a gente chegava na cidade, as crianças já vinham perguntando para onde está indo, de onde está vindo, porque a gente tinha uma bandeirinha do Brasil atrás, para nos identificar como viajantes, e as crianças vinham perguntar, queriam saber. E todo mundo fazia as mesmas perguntas: está pagando promessa? Para onde que vai? De onde que vem? E assim a gente ia fazendo amizade. Parece que a bicicleta gera uma empatia com as pessoas. Muito diferente chegar numa cidade de bicicleta do que chegar numa cidade a pé. As pessoas queriam botar a gente para dentro de casa várias e várias noites. Nós dormimos na polícia, no bombeiro, na casa do padre, um dia na casa do pastor, na associação de pescador. Nós dormimos em tudo quanto é lugar possível, que era seguro, que as pessoas queriam nos colocar para dentro de casa. Demorou um tempo para a gente perceber que a gente estava vendendo sonhos sem querer. No cotidiano, a gente se cansa, é o mesmo ônibus, a mesma família, é o mesmo chefe, é o mesmo clima, é a mesma padaria, o mesmo pãozinho. Primeiro, o ser humano precisa dessa segurança. A gente vai se apegando, vai construindo um cotidiano para se sentir seguro, mas ao mesmo tempo a gente tem vontade, vez ou outra, de chutar o balde desse cotidiano. E a gente ia indo de bicicleta com pouco peso, poucas coisas ali. As pessoas olhavam para a gente com pouco dinheiro também. As pessoas olhavam para a gente e sentiam vontade, às vezes, de chutar o balde da própria vida.
Nem que seja um tempo. Quem nunca teve vontade de sair viajando? Quem nunca teve vontade de sair andando sem rumo? Os filmes nos vendem isso tanto, as aventuras, o cara do Senhor dos Anéis, os baixinhos lá, gente boa, simpática, que anda o mundo inteiro, Star Wars. Metade dos filmes do mundo fala de aventura na estrada, de conhecer amigos, dessa possível liberdade que a gente pode sentir. Então, de novo, Cecília Meirelles, liberdade é algo que a gente não explica direito, mas que, no entanto, a gente sabe o que é, a gente sente o que é. Mas eu volto à minha reflexão inicial para fechar lá na frente. A reflexão inicial é: será que liberdade é total para todos? Será que ela tem alguma coisa a ver com o coletivo, com a regra, com a autoridade? Será que a autonomia dentro da educação seria o estudante ter liberdade total para fazer tudo? Aí a gente precisa fazer algumas reflexões para chegar lá. Antes disso, nós vivemos numa sociedade que nos dá muito mais liberdade. Então, até algumas décadas atrás, os papéis das pessoas eram muito definidos. Ali na cidade do interior, os homens faziam uma coisa, as mulheres faziam outra. A gente conhecia antes da internet 2 ou 3 religiões, 5 tipos de música no máximo. A gente conhecia ali uns 10 tipos de comida. Quando chega a internet para a gente, nos anos 2000, de repente hoje, numa tarde, você consegue descobrir que existem 3.000 religiões sobre a Terra. 3.000 formas de dialogar com Deus. Existem milhares de tipos de música. Lá atrás, a gente ficava anos para juntar fitinha cassete, para ouvir 1, 2 discos do Leandro Leonardo, 3 discos dos Beatles. Anos. Ia na casa do primo gravar. Hoje, com um clique, numa rede social de música, você consegue ouvir toda a obra do Beethoven numa tarde. E aí, como a gente nasceu lá atrás, a maioria de nós, a gente estava acostumado com muito menos possibilidades, hoje a gente está em meio a um mundo que nos apresenta possibilidades infinitas. Então, se a escola ainda te apresenta um conjunto de matérias específicas, você no YouTube, o que é o YouTube? É o cérebro da humanidade, ou seja, uma roda de mais ou menos 3, 4 bilhões de pessoas, todo mundo querendo ensinar. É claro que ali a gente não sabe conviver muito bem, as pessoas não são muito agressivas, mas de fato tem ali o cérebro da humanidade no sentido que você pode aprender tudo. O que é o YouTube? O YouTube é uma espécie de cardápio de conhecimentos praticamente infinito, na medida que a cada minuto são colocadas horas de aula de Harvard, Sorbonne, USP, dos aborígenes da Austrália, da bioconstrução do Rio de Janeiro, pessoas ensinando a fazer suco verde, operar câmera de cinema avançada. E aí, de repente, essa nova geração já cresce com essa possibilidade de aprender. Deu um problema na calha do telhado, você vai lá no YouTube. Deu um problema na televisão, você vai lá no YouTube. De repente você se apaixona com um bonsai, daí 20 dias você é especialista em bonsai e rosa do deserto, e o YouTube vai nos oferecer um cardápio infinito de saberes. Porque, inclusive, a gente participa desse cardápio. Agora está indo para o YouTube toda a Gentex. Toda a Gentex está virando ali conhecimento, né? Bom, e as instituições de ensino, em geral, continuam ainda oferecendo aquelas 40 matérias, você se formar no curso superior. Em geral, em 99% das salas de aula no mundo, a gente ainda está sentadinho, vendo a nuca um do outro. A gente passa 12 anos, dos 6 aos 18, decorando coisas. O mais inteligente é o que mais repete o professor e o livro na prova. A gente passa 12 anos fechado entre 4 paredes cinzas, sem poder conversar com o coleguinha, sem direito a sorrir ali dentro, tendo que reproduzir coisas numa prova escrita. E, no entanto, o mundo mudou muito, como eu comecei a descrever, esse mundo das infinitas possibilidades, esse mundo
de um infinito currículo e diálogo através das redes, que ainda precisamos aprender a lidar melhor, mas o mundo mudou muito e as instituições de ensino ainda estão tentando entender que mundo é esse, que aluno é esse que está na nossa sala de aula e fazer essas mudanças. Em geral, os alunos estão um pouco perdidos, porque não faz mais muito sentido uma educação voltada para memorizar coisas. Antes da internet, até fazia. Eu ia decorando aqueles conteúdos, conhecendo a área da química, a área da linguagem, e eu aprendia bastante sobre isso. No entanto, hoje, com os conhecimentos todos disponíveis a um clique, a função da educação muda de figura, assim como foi descrito na mesa redonda anterior. O professor, ao invés de ficar alguém que vai transmitir conhecimento, ele precisa provocar o aprendizado. E como é que ele provoca o aprendizado? Colocando metas de pesquisa. Ele provoca de milhares de formas, aí a gente pode conversar um tempão. Mas voltando à questão da autonomia. Para além desse currículo infinito do YouTube, que alunos e professores usufruem, né? Todos nós usufruímos, todos nós ali, de certa forma, nos tornamos professores e alunos, nós vivemos uma sociedade que diz sim o tempo todo para as nossas crianças. Então, a publicidade entra nas nossas vidas e ela diz assim, qualquer publicidade, ela entra na nossa vida e diz, você é feio, bobo e chato, inseguro, mas se você consumir o sanduíche, a viagem de navio no final do ano, o tênis, o carro, a casa de 2 andares, você vai ficar bonito, inteligente, tranquilo. Só que a publicidade entra na nossa vida milhares de vezes ao dia, nos tirando da zona de conforto. E a publicidade diz, você pode ser feliz, desde que você compre. E aí as crianças, os jovens e até nós adultos, a gente vai aos poucos entendendo que nós estamos constantemente entendendo não. A gente percebe, mas às vezes a gente não tem clareza. A gente está constantemente fora da zona de conforto, porque a gente só vai ser feliz se a gente for lá consumir. E aí, por exemplo, eu tenho uma historinha com meu filho. Um dia ele era pequenininho, o Alex, a gente foi na padaria, e aí ele pediu, papai, posso chocolates, chicletes, né? Papai, posso comprar um chocolatinho? E a moça da padaria de caixa olhando assim. E aí eu falei, olha, hoje é terça, vamos fazer o seguinte, sexta-feira a gente compra chocolate, Coca-Cola e um dia do açúcar, beleza? Me parece uma regra sensata, né? Mesmo se não for considerada sensata por outras pessoas, eu estabeleci para ele e para a moça da padaria a regra da família. No entanto, na hora que eu viro as costas, eu olho de relance e está a moça da padaria dando, pode ficar. Aí eu falei, não, muito obrigado, muito obrigado. Sexta a gente volta, tá? Ou seja, é uma sociedade que diz muito sim o tempo todo, os brinquedos nas lojas são à altura das crianças. Há países que não se pode ter publicidade quando a criança está vendo televisão, porque é uma sociedade que protege mais as crianças do poder da publicidade, que não pode ter brinquedo em loja à altura de criança. E, no entanto, na nossa, a gente ainda é muito permissivo, muito. Então, nós estamos vivendo um momento de que pode tudo, de que às vezes a gente vê no YouTube, alguns youtubers, jovenzinhos, defendendo a liberdade, como se a liberdade, dentro da liberdade, você pudesse dizer tudo. Mas existe aquela velha sabedoria de que a minha liberdade, ela precisa terminar onde começa, onde termina a sua. Tem um limite, porque senão não há convivência. Imagina o trânsito. Se não existisse placa de pare, alguém lá atrás não existia placa pare. Aí juntaram 10 pessoas na praça e falaram, gente, não está funcionando, porque a gente vem de carroça ou de carro e tem que parar em toda a esquina. E se a gente colocar uma placa pare aqui e organizar dessa forma, esse vai passar direto com segurança e esse para. Parece uma regra
que vai valer para todos e vai contribuir para a vida de todos. A nossa sociedade ela está num momento tão bagunçadinho que a pessoa não respeita a placa de pare, não respeita a contramão. No nosso urbanismo, na nossa querida cidade, o tamanho desrespeito à placa pare, os nossos engenheiros de trânsito resolveram colocar um quebra-molas do outro lado, na rua que teria preferência. Repare, é muito comum. Ou seja, olha o raciocínio. Se a gente não respeita o pare, eu vou colocar na transversal um quebra-mola para ele diminuir a velocidade e não ter acidente. E o que isso gera na prática? Que o cara do pare, ele vem aqui, o brasileiro não entende pare como pare é parar, botar a primeira e acelerar. Não, ele reduz na segundinha, e o cara que vem de cá, como o outro reduziu, ele vem no quebra-mola, ele passa no quebra-mola e vai embora. A prioridade acaba passando para o outro lado. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque, voltando à relação entre liberdade e coletivo, entre regra, se eu tenho um coletivo com regras claras, democráticas, bem construídas, isso só pode melhorar a vida de todos. Dentro deste ambiente, a liberdade é a maior possível, dentro de regras. Só que, numa sociedade autoritária como a nossa, a gente está avançando muito, pouco a pouco, eu digo das últimas décadas para cá, não falo do exato momento atual que vivemos, mas de décadas, né? Antigamente a gente estava acostumado ao autoritarismo, que é o excesso de autoridade, o excesso de regras. O autoritarismo, dentro das famílias, uma figura central, geralmente o pai mandava e desmandava, o filho nem podia falar. Às vezes a mulher também não podia falar. Nas escolas, a mesma coisa. A autoridade do professor era soberana, né? O professor podia até usar uma régua para punir o aluno dando uma reguadinha na mão. E na rua, a mesma coisa com a polícia. Dessa sociedade, chega a internet, a gente conhece o mundo através das telas, as 3.000 religiões, a publicidade vem dizendo sim, 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 sim. A gente vai perdendo as regras. E se a gente perdeu a capacidade de ser autoritário, e ao mesmo tempo a gente não construiu a autoridade das regras coletivas. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio com a minha família, os meus filhos, lá veio o Alex de novo, e eles eram muito serelepe, muito brincalhões. E aí, lá nesse lugar que eu fui, fiquei um ano na Espanha, as regras são muito claras. E as pessoas respeitam muito as regras. Deixa eu fazer um parênteses. A Espanha é um país que entrega educação de qualidade para todos. Então, o filho do garçom ganha 2.000 euros e o médico ganha 7.000. Mas os dois estudam numa escola sensacional. Quando os dois se machucam, eles vão para o mesmo hospital. E o hospital público lá, ele chega a ser muito melhor que o nosso particular. Porque o nosso particular, o público aqui, embora esteja melhorando, o SUS é uma conquista histórica, a gente precisa avançar nessa direção, a gente vai no pronto-socorro, a gente vê o sofrimento das pessoas. O hospital lá é gratuito, de altíssima qualidade. Quando a pessoa te atende bem, a gente que não está acostumado na escola, meu filho, por exemplo, a escola do bairro não tinha espaço para o Alan, ele é surdo. Tinha que ir para uma escola na cidade vizinha. Mas em um dia a Secretaria de Educação abriu, na minha frente, abriu o mapinha do ônibus, um ônibus desses de viagem, porque lá a regra é o seguinte: quando você não estuda na escola mais próxima da sua casa, o ônibus te pega no ponto de ônibus mais próximo, o ônibus público da escola. Ela abriu o mapa na minha frente, pegou um itemzinho, olhou o ponto mais próximo, arrastou, clicou, ligou para o responsável, e daí falou: ó, daqui 10 dias o ônibus pode passar lá, dá para planejar? Aí 10 dias, às 7h05 da manhã, o ônibus estava passando pontualmente na porta. Então, quando você vê isso, a gente está acostumado. Você fala, nossa, e aí as pessoas sentem confiança, não só no governo, não só no Estado, mas nas regras. Aí elas respeitam o trânsito, elas respeitam outras regras.
as regras são construídas de uma forma da dignidade para as pessoas. No nosso país, por um lado, nos últimos muitos e muitos anos, a gente oprimiu muito vários povos, negros, indígenas, mulheres, pobres, e por aí vai. Nós temos uma história muito agressiva com essas pessoas, e além do Estado ainda não conseguir dar essa dignidade, as pessoas precisaram fazer de tudo para sobreviver. Então, quando a mãe grita no pronto-socorro, ela está resolvendo o problema do filho que está com febre de 39 graus. De 39 graus. Então, o jeitinho brasileiro, não justificando 100% do jeitinho brasileiro, é às vezes a forma de sobreviver. Às vezes. Por outro lado, o brasileiro ainda é incapaz mesmo de construir regras coletivas e obedecê-las. Pois bem, nós estamos nesse entremeio. Perceba que a autonomia, segundo Paulo Freire, ela está no equilíbrio da autoridade do coletivo e da liberdade da parte. Onde um coletivo é bem organizado, a parte é muito livre. É muito diferente da compreensão de alguns youtubers e alguns jovens dessa sociedade permissiva, do tudo pode. Ela promete tudo, mas entrega pouco, né? Ela promete o cruzeiro marítimo no final do ano, promete o carro, o SUV, mas entrega para poucos. Isso vai dando uma frustração na maior parte das pessoas. Então, o excesso de autoridade é autoritarismo. E nossa sociedade tem um pé plantado no autoritarismo. O excesso de liberdade é licenciosidade, faz o que quiser. E olha como é que o brasileiro vai sobrevivendo. Ah, é? É isso aqui? É opressão? É autoritarismo? Eu vou para a minha regra própria, para o meu bairro, ao ponto da gente chegar hoje, e é comum ouvir uma mãe, um filho de um certo bairro dizer: não, quando o crime organizado chegou, melhorou. Por quê? Colocou regras no bairro. O Estado ausente e o crime, que traz todas as suas tristezas, mas para algumas pessoas elas entendem que melhorou a vida. Entendem. Bom, e como é que a gente constrói esse equilíbrio entre a parte e o todo? Já chego na educação, tá? Esse é um super desafio, porque eu não consigo mais de forma autoritária. Imagina um povo nadando no mar. Imagina que o professor fosse a cabeça do povo, tá? E cada patinha uns aluninhos. Se é autoritário, o professor, ele vai arrastando as patinhas dos alunos. O aluno pergunta, você entrega um livro, pode ser o melhor livro da Terra. Você entrega o livro, o aluno vai na última página para ver o tamanho do sofrimento que vai ser aquela leitura. Você abre o slide na frente dos alunos, eles ficam apertando os olhinhos, porque bem pequenininho que é a quantidade de slides vai ser o sofrimento daquela tarde ou daquela noite. O aluno é obrigado a estar ali, é obrigado a sentar 12 anos, ouvir e memorizar. Então, o povo vai arrastando o aluno que vai se fechando. Ele não escolhe o que aprende, quando aprende, como aprende, com quem aprende, nada. Ele chega na escola, o plano de ensino do professor está 100% pronto, as 40 matérias estão 100% pensadas no PPC, não cabe nada a ele. O professor é obrigado a apresentar o plano de ensino antes mesmo do ano começar, sem conhecer quem vai sentar na frente dele. Se tem ali um Salvador Dali, se tem ali um super futuro jornalista, se tem um dono de padaria, aquele pão quentinho que faz a comunidade feliz, se tem ali um futuro gestor público, um político, zero. É slide, aula, monólogo, reprodução de conhecimento em 99% das salas do mundo. Só que o mundo mudou muito. Diz o historiador Eric Hobsbawm que nós mudamos mais nos últimos 50, 60 anos do que a gente havia mudado em 3.000 anos. Então, existe uma crise no seio
da sala de aula. E lá na sala dos professores, quando termina a sala, a gente vai para o nosso muro das lamentações, porque a gente de certa forma, enraizado no modelo de educação, que deu certo, que foi ótimo, que a gente se dedicou, que a gente faz bem feito, que a gente tem slides lindos, a gente se prepara, a gente lê artigos, a gente faz mestrado. Mas a pessoa que está sentada ali é dessa outra sociedade, que eu descrevi um pouquinho, pontos positivos e negativos. Positivos de uma infinita possibilidade de construção da sua identidade, de ouvir a música que você desejar, ter o cabelo da cor que você quiser, e ao mesmo tempo de uma sociedade muito excessivamente permissiva, sem regras. E aí está o nosso desafio. Como é que a gente encontra esse equilíbrio? Se o professor não é autoritário, e ele fala, gente, vamos lá, uhul! Aí a gente recai para a licenciosidade. Aí as perninhas do povo, cada uma puxando numa direção, e o povo não sai de lugar. Então, tem uma escola, que eu vou falar um pouco mais dela, a Summerhill, ela é uma escola 100% livre. Ela já tem 100 anos de idade. Os alunos não precisam ir às aulas, tem aula de marcenaria, de filosofia, de consertar bicicleta, tem laboratórios. Os alunos não precisam ir às aulas. E no entanto, normalmente as aulas estão sempre cheias. Porque os alunos lá, além de tudo, eles constroem as regras da escola. Então, a aluna de 5 anos tem o mesmo voto do diretor, que é psicanalista, famoso escritor, chama Neil, um dos livros mais impressionantes que eu já li na vida, mais impactantes, chama Liberdade Sem Medo, mas não licenciosidade. E aí, como eles constroem as regras, toda sexta-feira eles votam, reanalisam, e refazem as regras. E aí ele conta casos que nos espantam, do tipo, o horário de acordar, a punição para quem pega a bicicleta do coleguinha sem falar. Só que o que acontece? Eles constroem essas regras. E aí o colega precisou ir na cidade, não deu para falar com o coleguinha, pegou a bicicleta e foi, depois ele chega e fala, olha, eu infringi a regra, desculpa aí, eu vou lá. Eu sei que a punição é limpar o segundo andar, eu vou lá limpar o segundo andar. Esses alunos, eles são tão conscientes desse coletivo, tão conscientes, que ele conta uma história, por exemplo, que o time de vôlei de 12 anos foi jogar na escola vizinha, que é tradicional. Chegou lá, a escola vizinha, o melhor jogador de vôlei estava fora, machucado. Aí esses daqui, com 12 anos, se reúnem, fala, nós vamos deixar nosso melhor de fora também, tá? Para ser mais justo, mais legal, mais divertido. A consciência tamanha desses jovens, que constrói e reconstrói as regras, com base em objetivos, não é com base em oba-oba, em faz o que quiser. Qual que é o objetivo ali dentro de uma escola, de uma instituição como a nossa? Voar alto, ser feliz, florescer, colocar o seu melhor no mundo, fazer intercâmbio na Yale. Isabela fez intercâmbio em Yale. É ganhar Olimpíadas de História, é compor música, é pintar quadros, é emocionar as pessoas, é criar políticas públicas, é candidatura de jovem com 5 jovens, candidaturas coletivas, é voar alto na escola. E o professor é aquele que vai mediar esse processo e vai conduzir. O professor não deixa de ser importante, ele fica mais importante. E a imagem que eu uso é, ao invés de um professor na pedagogia tradicional, tocando violão lindamente, fala bem, belo slide, e os alunos tudo sentadinhos. Ele entretém os alunos, ele passa bem o conteúdo. A imagem da sala de aula agora precisa ser de um professor maestro, que orquestra 20 alunos. Voltando ao Neil, da Summerhill, da Inglaterra, ele diz, por que um aluno vai querer cumprir aquela regra, ir naquela aula, fazer o ensaio do projeto? Porque ele entende que ele faz uma aula, ele faz parte de uma orquestra. Por que o violino entra na hora certa na orquestra? Porque ele está comprometido com o todo. O violino não quer entrar antes.
O violino não quer entrar depois, o violino quer entrar na hora certa, no tom certo, a melodia certa. Então, há ambientes mundo afora que essa liberdade, essa autonomia é construída de uma forma mais instigante. Então, para trazer outros exemplos, existe a famosa Escola da Ponte em Portugal, onde os estudantes não têm aulas, como as nossas. Eles se reúnem a cada 15 dias, fazem um projeto de pesquisa, de estudos, às vezes de extensão, fazem um plano, podem ser alunos de 7 anos, de 13, de 15, de 8, porque a gente aprende e ensina sempre, com todas as idades. Lembro de vocês na casa da avó, brincando lá, como é que você aprendia com o tio, que tocava violão, com o primo mais velho, que pegava goiaba. Todos ensinam, todos aprendem, e aí eles se reúnem e fazem um plano, e a cada 15 dias, claro, eles vão no cardápio do currículo nacional português e falam: vou estudar mudança climática, qualidade da água. Em 15 dias, eles convidam um professor para ser o orientador, o maestro. Esse cara não dá aula, eles vão para a pesquisa, vão para o computador, vão para o campo, vão para o bairro. De repente, os alunos falam assim: professor, está meio confuso, só dá uma sintetizada. O professor planeja uma aula, sintetiza aquilo ali que está confuso, que eles estão começando a construir os conceitos. Agora, imagina um currículo que o aluno passa 9 anos, 12 anos assim, escolhendo o que ele faz, porque tem uma diferença. Quando você entra na sala de aula fechado, porque a nossa pedagogia tradicional, o que ela vai fazendo com a criança aos 6 anos, a criança ela tem uma sede de conhecimento, ela tem vontade de engolir o mundo, subir na árvore, puxar o rabo do gato, pegar a comida com a mão, passar na parede. Ela quer engolir o mundo, ela quer experimentar o mundo com os próprios olhinhos brilhantes. Aí senta na sala de aula e fala assim para ela: nos próximos 12 anos, fica aí quietinho, que o tio ou a tia lá na frente vai te conduzir, e você vai, a partir de agora, memorizar livros, vai ser cada vez mais triste aí dentro deste ambiente. E essa luz interior que todos temos, que é uma luz assim do humano, do ser humano, de curiosidade, de vontade de engolir o mundo, de conhecer comida nova e comer um macarrão com tempero diferente, essa luz vai matando, pouco a pouco, porque a nossa pedagogia tradicional, além de tudo, ela exacerba a psicologia comportamental, que tem um papel importante no mundo, em várias áreas. No entanto, quando exagerada, acho eu, que ela prejudica. Ou seja, você vai dando reforços positivos para criar comportamentos. Então, vem na aula que você faz o deverzinho que você ganha estrelinha, vem na aula que você ganha chamada, faz a prova para você tirar nota. O que acontece? Da criança de 6 anos que engole o mundo, tem uma luz forte, ela vai externalizando a motivação, você entende? Vai tirando a motivação que é de dentro e botando na estrelinha, na prova, passa de ano que você ganha bicicleta, come a comidinha de sal que você ganha um picolé. Vai tirando de dentro e botando fora. Fora. E a criança, nós acreditamos nisso, vai apagando a luz. Às vezes a gente lê Machado de Assis obrigado aos 12 anos, alfabetizado aos 5, as escolas estão com pressa. Depois que o cara forma o ensino médio, nunca mais ele lê um livro, traumatizado que está pela pressa, quantidade de conteúdos, o professor está sempre atrasado, conteúdo. Numa visão enciclopedista, significa o quê? Eu quero pegar toda a minha área, encaixá-la em 1h40 por semana. Ao invés de a gente pensar em pequenos e intensos saltos de aprendizado. Então, lá na Somerville, o aluno ele tem essa compreensão completa de que ele faz parte, ele cria a regra e ele obedece à regra. O diretor, ele conta um caso que um dia chegou na reunião, alguém levantou a mão e falou: nós vamos votar
para liberar o cigarro a partir dos 12 anos. Começaram a debater, ele viu que o pessoal já estava articulado, liberaram o cigarro a partir dos 12 anos na escola. O diretor, um velho, sábio, psicanalista, e agora? Começou a trazer o debate para a sala de aula. Será que o pulmão está pronto? Será que o cigarro dá capacidade de escolha? Na outra semana, os próprios adolescentes se reuniram, se mobilizaram e mudaram a regra de 12 para 15. Daí um mês, de 15 para 16. Eles mesmos foram compreendendo e construindo aquela regra. Na escola da Ponte, o cara tem que a cada 15 dias propor o que ele vai estudar. Não há passividade. Esse estudante que é morno, esse estudante que a gente apagou a luz dele, que ele está sentado, a capa do caderno com uma praia, aquilo ali é para ele transcender, igual os escravizados na senzala, pensando na mãe África, lutando com a poeira. É uma capa, uma praia com um coqueiro, o mar do Caribe, a Bala House, que significa 4 minutos de liberdade, pelo menos ela vai para a sensação da boca, e eu fico livre dessa prisão cinza, chata. Se ele pudesse fumar, ele fumava nessa aula, de ansiedade. Esse aluno, para recuperar essa luz, podem ser anos e anos e anos e anos. Leiam os livros, Pedagogias, Liberdade Sem Medo e outros. Ele é psicanalista. Ele vai analisando. Um aluno vem de uma família muito repressiva, de uma escola muito repressiva, chega lá na escola e falam para ele: você não precisa assistir aula, não, só se você quiser. Aí ele fala: tem aluno que fica 3 anos andando à toa no mato, 7 anos. Ele descreve a realidade de uma aluna que ficou 7 anos sem entrar numa sala de aula, e ele, olha o sangue frio. Mas por quê? Vale a pena? Claro que vale. Quantos adultos de 20 anos, de 60 anos, de 80 anos são vítimas da vida, que vão a reboque da vida, que resmungam da vida, porque a escola e a sociedade não desenvolveu neles autonomia. Pelo contrário, apagou a luz de engolir o mundo. E para recuperar isso, lá na experiência dele, às vezes gastava 3 anos, às vezes 7 anos, mas valeu a pena. Depois de 7 anos, o aluno falou: entendi, quero aprender agora. Como diz o Rubem Alves, o papel do professor não é abrir as partituras, mostrar que as notas musicais têm correlações com letrinhas. É fazer ouvir Beethoven, Rolling Stones, Zezé de Camargo e Luciano, e se o aluno, de repente, é isso que é música, é essa lindeza, é isso que me toca, eu quero aprender. Você me ensina, professor? Ele dá o exemplo das monocotiledôneas, dicotiledôneas, e ele diz: leva para passear no jardim, no canal, vai cuidar das plantas, vai se apaixonar. É isso que é o mundo da biologia, é o estudo da vida. Eu quero aprender sobre isso, você me ensina? É diferente de um aluno a reboque. Mas esse aluno a reboque, ele foi construído por essa escola. Então, você tem aqui no Brasil, por exemplo, o Instituto Federal do Paraná, que é o Jacarezinho, em que eles têm cursos como os nossos, cursos técnicos de ensino médio. A parte técnica tem uma certa permanência, ou seja, ele tem ali umas 5, 6 matérias iguais. Fora isso, para completar as outras 15, as outras 10, ele escolhe entre um cardápio de 300, 400 matérias que os professores propuseram. E essas matérias podem ser a história do Cospó do euro, podem ser a Bolsa de Valores e a aplicação de matemática financeira, a música do John Coltrane e a matemática. O professor pode propor junto com o aluno, num cardápio que o aluno escolhe. Agora, imagine o egresso dessa escola, o aluno que sai ali na frente. É um aluno que chegou traumatizado do ensino fundamental, provavelmente, e que foi se recuperando. Eu posso.
quando o estudante chega aqui no nosso ensino médio, eu digo uma coisa para eles, porque a gente tem uma coisa especial com relação à autonomia. Nós somos um campus. E não fica a gente falando, oh, vai para aula, vai para aula. Isso é ótimo. O cara vem de uma escola que fica uma pessoa vigiando, volta para aula, volta para aula. Quando ele chega aqui, eu digo para eles, a liberdade pode ser a melhor coisa para a vida de vocês aqui dentro, ou pode ser um empecilho enorme. Se você usar a liberdade para fazer projeto, para viajar, fazer intercâmbio, fazer música, ir filosofar na praça, aprender com um colega, ser da banda, fazer teatro, você vai voar alto. Se você usar essa liberdade para matar a aula, para fugir, você vai jogar fora. Só que a gente precisa entender que tem o tempo dele. O passarinho, quando está dentro da gaiola, você abre a portinha, uns voam, desesperado, e vai para longe. Outros não têm coragem de sair da portinha. Outros é aquela mula que ficava rodando em volta para girar o moinho lá no sertão. Quando tira no final do dia o cabresto da mula, ela continua rodando. Então, muitos de nós, infelizmente, a gente não se recupera dos possíveis traumas que é uma escola tradicional, a gente continua girando. Uns vão para longe, eu quero negar, eu estou cansado do autoritarismo da família, eu não aprendi exatamente uma autoridade amorosa, dialógica, construída, de regras que fazem sentido, e, portanto, a partir dos 7, 8, 9, 10 anos, eu vou negar qualquer autoridade que aparecer na minha frente. A do professor, a do diretor, a do policial. E aí ele vai ter que resolver isso ao longo da vida, com um pouco de sofrimento. Se quiser fazer uma terapia intensa, massa, vai viver experiências, a vida vai dar um chacoalho daqui para lá, e de repente ele vai amadurecendo e entendendo isso ao longo da vida. No entanto, o ensino precisa trabalhar isso essencialmente. Mas, voltando ao começo para caminhar para o fechamento. Liberdade é fazer o que quiser? Não, isso chama licenciosidade. Se a sua casa, se você não combinar que é para lavar louça na pia e mijar na privada, se os dois puderem os dois, você vai ver o seu menino mijando na pia e o seu outro filho lavando louça na privada. E no outro dia eles vão trocar. Eu consigo imaginar meus filhos lá atrás fazendo isso. A regra é simples. Você lava na pia da cozinha e mija na privada. A regra do trânsito existe para o coletivo. As regras da sociedade deveriam existir para o coletivo. Então, numa sociedade de fundo autoritário como a nossa, que avança para o século XXI, de permissividade, da publicidade dizendo pode de tudo, da internet dizendo que você pode falar o que você quiser, do jeito que você quiser, nós saímos de um polo e fomos para o outro, e agora o desafio é como construir esse equilíbrio entre a parte e o todo, o indivíduo e a regra. A autoridade não precisa estar exatamente no professor. Lá na escola da Ponte, eu perguntei para a menininha, falei, como é que acontece quando o professor é novo e ele não entende a escola? Ela falou, isso acontece mesmo, porque todo ano chegam os novos, e como é que vocês fazem? A gente ensina eles. 11 anos de idade, ela entendeu aquele coletivo. A regra, aliás, a autoridade deve estar nessa regra coletiva construída dialogicamente, participativamente. E a sala de aula não pode ser uma proposta de 1 contra 40. Ela tem que trazer os 40. Um é padeiro, vai ser o melhor padeiro da região, o outro vai ser engenheiro, o outro vai ser piloto, o outro vai ser jardineiro, o outro vai ser político. Essa subjetividade, esse um pouquinho de cada, tem que estar presente ali dentro. Você tem que estar
espaço para eles. E liderar o processo. O professor deve liderar o processo. Propor, instigar. Ah, não anima por aqui? Vamos tentar por aqui. Vamos fazer uma pesquisa? Vamos lá. Quantas entrevistas? 20 entrevistas? Vocês têm 2 semanas para fazer as entrevistas? Vamos pensar as perguntas? Bora! Pergunta, essa eu não gosto, então tira, essa eu gosto. Fez as entrevistas, traz para a roda e compartilha. O que é a praça tal, para falar de um TCC aqui do nosso campus, o que os moradores da praça acham dos skatistas na praça? Qual a história oral daquele bairro? Qual a qualidade da água no bairro? O aluno, como protagonista, não é o professor perder a importância, perder a identidade. O professor ganha, ele deixa de ser um entertainer para ser um maestro. Isso acontece muito aqui dentro do Instituto, porque eles têm esse campus num a graduação está fazendo impressão 3D, altamente automatizada, ele convive com a diversidade, e ele vai podendo aos poucos, se ele compreende como a Isabela compreendeu, ele cresce muito. Como diz o Rubem Alves, escolas são para dar asa, fazer voar alto, e não para engaiolar. Não para engaiolar. Antes de terminar, diante dessa sociedade bagunçada, com falta de regra, pode tudo, fala o que quiser, aluno, criança questiona o pai em casa, a pessoa chega no médico, ela já viu o remédio que vai tomar, o médico fala uma coisa, ela fala, não, olhei na internet, é o remédio aqui. Há uma crise de identidade, a identidade de autoridade. As autoridades estão sendo solapadas de todos os lados. Metade do TikTok é trollar pai, trollar professor, trollar amigo, solapando as autoridades. Beleza, se nós somos esse país autoritário, violento, de origem, vale a pena solapar autoridades. Mas mais importante do que isso é o que nós vamos construir aqui. Vale a pena a placa pare? A gente ia parar uma semana, a cidade toda. Nós devemos tirar a placa pare ou vale a pena? Ninguém trabalha essa semaninha, não. Pare significa pare, é para o outro passar e você para. Parece simples. Eu pareço mal-humorado falando, mas eu estou dando um exemplo pequeno da importância da regra dos coletivos. Então, aqui no Instituto, a gente tem condição de cobrar respeito do aluno, a gente tem condição de cobrar. No último vestibular, a mãe chegou atrasada, já tinha acabado o horário, a mãe deu uma voadora no nosso segurança, empurrou o filho para dentro e falou, corre! O segurança saiu correndo atrás do menino, e aí o pessoal que estava trabalhando disse, não, a senhora não está entendendo. Se aqui a gente entrega com qualidade, se aqui tem 100 laboratórios, aquele laboratório que o professor falou, custa milhões de reais, projetos, pesquisa, extensão, mestrados. Se aqui a gente entrega com essa qualidade, a gente tem condição de cobrar regras. Esse mesmo final de semana passado, a colega que estava trabalhando no processo seletivo passou no banheiro, tinha uma mãe escondida atrás da porta. Aí a colega falou, opa, tudo bem? A senhora está boa? Ai, desculpa, a senhora não podia estar aqui, a senhora sabe? A senhora pode dar licença, por gentileza? Ou seja, caminhando para o final. Se a gente entrega com qualidade, com paixão, com comprometimento, nós podemos ter regras. Nós podemos e devemos cobrar regras. Porque a gente faz com qualidade. Né? Por outro lado, os nossos currículos, eles estão uma forma de bolo, todo pronto. Dentro desse currículo, dá para dar espaço para o aluno? Claro! Para 2 primeiras semanas de aula, vai falar do sonho dele, da vontade dele, tenta encaixar um pouco da subjetividade dele dentro ali. O que você quer atingir aqui?
nessa história, em artes, em gestão pública, o que você quer atingir aqui dentro? E tenta também trazê-lo para o planejamento. Organiza salas em roda e lidera e cobra. Nós podemos cobrar, não é oba-oba, não é professor, a chamada liderança laissez-faire, não é isso. Nós podemos cobrar. Você perdeu o prazo. E como você perde o prazo de apresentar o seu roteiro de entrevista, você está atrapalhando os coleguinhas. Como é que faz? Você pode e deve cobrar. Instigar, pressionar, ensinar, voltar atrás, fazer de novo, corrigir o caminho, mas tem que trazer o aluno para o processo, em sua subjetividade, seus sonhos, suas inteligências. Então, quando eu era adolescentezinho, era muito tímido, um pouco autista, e não paquerava com ninguém. Aí um dia eu vi um filme lá da Globo, e aí o cara ensinava o outro a paquerar. Aí ele dizia, você é a moça, você é a gata, tá de braço fechado, virado do outro lado, você está aqui, sai fora que não está dando certo. Você não está mais ou menos na sua direção, mexendo o cabelo, essa coisa toda. Pode dar certo, né? Quando você entra na sala de aula, se você não organiza o layout, tem um aluno para cá, outro com o pé para cima, porque é a defesa dele contra esse apagar da luz interna que nós fizemos ao longo de 12 anos. Ele não quer, ele quer demorar que a aula comece, ele quer questionar, tem mesmo que ler, tem mesmo que ver. Claro que tem que ver, estou falando de você ver Star Wars, estou falando de você ler Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, falando que você estudar o Einstein, vai engolir o mundo, só que ele está traumatizado. Ele está traumatizado. Nós ainda temos que lidar com isso. Vamos sair, tirar esse trauma dele, reacender a luz, ele querer engolir o mundo. Não adianta ler 10 livros até os 15 anos, depois não está mais ler na vida. Não querer ler Sabrina, Júlia, literatura, livros de história, de ciência, ver filmes, ir em festival, comer comida diferente, tem que instigar. E eu concluo dizendo que o desafio está posto para a gente não sabe bem o caminho, mas a gente precisa, de novo, equilibrar a autoridade do coletivo e a liberdade do indivíduo, tanto na sociedade quanto dentro da escola. E construir isso junto com os alunos, para os alunos, e nós, professores, precisamos passar por uma transformação grande também, porque nós não estamos errados, né, nesse monólogo eterno, nas aulas incríveis, nos slides lindos, nos experimentos, fez sentido durante muitos anos, nós não estamos errados. Só que o mundo mudou um pouco, bastante, os alunos mudaram um pouco, e a gente tem que mudar um pouco enquanto instituição. O desafio que está posto para a gente é esse. Nós precisamos mudar. Nós sabemos exatamente para onde vamos? Não. A Montessori, uma italiana super pedagoga, a pedagogia Montessori acredita profundamente na autonomia da criança, tanto que a caminha da criança no chão e a família que pode bota a maçaneta do quarto na altura da criança. Claro, é liberdade na medida que ela pode. É o que pode, é o que consegue. E com isso, esse aluno Montessori, existem muitas escolas no Brasil e no mundo Montessori. Esse aluno, essa luz não apaga, né? Esse aluno da Summerhill, da Escola da Ponte, provável que de Jacarezinho, a luz não apaga. E aí ele está pronto para aprender o resto da vida. Uma coisa é alguém traumatizado do processo de aprendizado, convenceram ele de que é triste, de que é decorar, de que é sofrido, de que a sala de aula é cinza. Outra coisa é a pessoa que quer engolir o mundo. Então, muitas pessoas competentes, que se colocam na sociedade, alguns gênios, eles se tornaram aquilo, às vezes, apesar da escola.
apesar da escola. Claro que eu estou sendo um pouquinho duro com essa escola tradicional. Mas por que ser duro? Porque se ela está um pouco estanque aqui, um pouco imóvel, eu estou só exagerando um pouquinho o argumento para que a gente talvez entenda, vale a pena caminhar. Vale a pena caminhar. E o que eu acredito da vida e do aluno e da educação? A gente veio aqui para viver experiências, aprender. Como Paulo Freire, eu acredito que o ser humano nasceu para aprender, para devorar o mundo, para ser mais e para florescer. Florescer e entregar o seu melhor. Uns vão ser o padeiro da padaria, aquele pãozinho crocante, deixar quarteirões inteiros felizes. Outros vão ser jardineiros, outros médicos, outros pilotos de helicóptero, outros políticos. É florescer. A escola precisa contribuir nesse projeto de dar asa para o aluno, fortalecer as asas e fazer com que ele floresça no mundo. Com que ele floresça no mundo. E por isso a gente deve, acredito eu, que nas próximas décadas, voltando no Érico Hobsbawm, se nos últimos 50, 60 anos a gente mudou mais que nos últimos 3.000 anos, e se as escolas estão ainda um pouco parecidas com o século XVII, uma pessoa falando na frente, carteiras enfileiradas, essas próximas décadas, eu suspeito que vão ser de muito movimento. Nós vamos ter que nos abrir o movimento, aprender com as outras escolas, aprender com os alunos, inventar juntos. Então eu termino aqui agradecendo e convidando alunos e professores ao movimento. Tá bom? Muito obrigado.